maiúscula, né, com autoridade. E eu acho sim que o São Paulo vai passar pelo Atlético Mineiro. Não vou dizer que vai ser fácil, mas na minha opinião vai dar o tricolor do Morumbi. E para você, João Vitor, meu querido, o que é que você acha? Também penso assim. Inclusive, analisando o chaveamento do lado do São Paulo, eu coloco o São Paulo como um grande favorito a chegar na final da Copa do Brasil novamente. Pode até ter um repeteco Flamengo e São Paulo, mas vou chegar já já na parte do duelo Flamengo e Bahia. Eu coloco o São Paulo como um time que eu acho que vai realmente, em determinado momento, focar mais nas Copas, porque é um time com condição de ganhar uma dessas Copas. Eu enxergo dessa maneira. É um trabalho muito bom do meu dia. O elenco do São Paulo pode não ser um elenco recheado, mas o time está jogando organizadamente e com destaques individuais. Então está juntando o coletivo com o individual. E o Atlético está meio capenga, o Hulk já não jogou ontem, não sei como é que ele está, se ele está em condições de jogar. É o cara que o Atlético depende demais do Hulk, independente do elenco que tem. O Hulk ainda é quem carrega o time. Então, pode ser que mude, mas eu acho bem difícil. Eu acho que o São Paulo hoje é um time superior e vai usar essa superioridade na Copa do Brasil. Perfeito, João Vitor. Passando para o outro lado da chave, nós temos Bahia e Flamengo. Rapaz, a esposa do Everton Ribeiro não ficou muito feliz, né? Eu tava acompanhando o Twitter, ela falou, não é possível! Assim, eu como flamenguista, queria muito que o filho do Everton Ribeiro ficasse contente, ou seja, o Flamengo passando e o pai dele ficando triste, o Bahia sendo eliminado. O time do Bahia é um time que tá muito instável esse ano, né? É um time que... Mas assim, ele tá muito instável, mas tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O Bahia quase caiu ano passado, né? Isso é muito importante a gente não esquecer. E o Bahia, atualmente, é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Não estaria classificado para a Libertadores direto, mas ele estaria, né, com a vaga ali, né, na pré-Libertadores, que não é pouca coisa para um time que quase caiu. Na última rodada ele estava dependendo de uma sorte, uma combinação de resultados para ele ficar na Série A, né, porque o time do Bahia era impressionante. O time do Bahia criava e não fazia gol. E esse ano o time do Bahia, apesar dessa instabilidade, a gente tem que pensar assim, pensando em título, pensando em G4. E a gente vai falar daqui a pouco também de um destaque muito grande nesse ano do Campeonato Brasileiro, né, que é do Nordeste também, mas assim, o time do Bahia tem condições de estar numa pontuação melhor, de já ter ali seus 44 pontos com uma certa tranquilidade. O time do Flamengo, como vai já se enfrentar, essas equipes vão se enfrentar para agora, peça por peça, o Flamengo é um time melhor, certo? O Flamengo é um time melhor. Mas o Flamengo tá numa situação complicada. O Pedro talvez não jogue nenhum desses jogos das quartas de final. É dúvida para jogar até as quartas de final da Libertadores. Carlinhos, eu não vou nem falar da altitude, a gente vai deixar para falar isso no programa da Libertadores, mas Carlinhos, ele tem suas limitações. Michael estreou hoje muito bem, parece ser uma alternativa bacana. Mas a gente tem alguns atletas que estão cansados. O Flamengo vai enfrentar o time do Bahia sem uma Arrascaeta. Ah, Alisson, mas o time do Bahia, tecnicamente, o Flamengo tem o Gerson, tem o De La Cruz, esse time é para passar por cima. Mas o time do Bahia é um time jovem. Então, detalhe, é treinado por um treinador que conhece muito bem esses atletas que estão no Flamengo. O Rogério Ceni não é bobo, apesar de parecer. Mesmo meu coração de flamenguista achando que a gente vai passar, porque o Flamengo nunca perdeu pro Rogério Ceni como treinador, estando do outro lado. Eu vou lhe dizer bem que é uma coisa, pelos desfalques que o Flamengo tem, e a ver como o Flamengo terminou o jogo hoje contra o Red Bull Bragantino, ainda assim, alguns atletas estão sofrendo com altitude, eu não me surpreenderia se o Flamengo perdesse esse primeiro jogo e tentasse buscar o resultado na Bacia das Almas, né, contra o Bahia em casa. Então, assim, por essas condições, eu acho que o Flamengo vai ser eliminado pelo Bahia. Assim, sendo bem honesto, eu acho que o Flamengo vai ser eliminado pelo Bahia. Não sendo eliminado, pra mim o Flamengo tá na final. Mas, pra mim, esse é o jogo decisivo pro Flamengo. A pensar em Copa do Brasil. E você, João Vitor, meu caro? O que é que você acha? Não é nem que a gente tenha combinado, não. Mas eu tenho, mais uma vez, um pensamento bem parecido.
eu acho que o Flamengo, dá para ver, o Flamengo está jogando assim, num esgotamento assustador. E tem, claro, a questão da altitude, do calendário e tal, até o Tite sofreu, É, mas tem também uma questão de preparo físico mal feito, né? Alguém tem que cobrar esse departamento médico, essa preparação física do Flamengo, porque essa rotina que o Flamengo passa, as outras equipes também passam, mas o Flamengo é sempre o que sofre mais. Então, tem alguma coisa aí que tem que ser investigada, modificada. Aí, quando eu penso nesse confronto, que eu penso justamente nesse desgaste que o Flamengo está enfrentando, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Flamengo não pode abrir mão, não adianta, pelo investimento que fez. Pode chegar aí, deve chegar o Alcaraz, que vai se concretizar, vai ser uma boa contratação, sim. Fala-se também Alexandro, mas são caras que não vão jogar esse jogo, por exemplo. Então o Flamengo não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Jogar com o Bahia é chato, é difícil. O Bahia tem um time organizado pelo Rogério, eliminou o Botafogo na fase anterior, então já vem de uma fase onde jogou um alto nível de futebol. E o Flamengo também, é claro, tirou o Palmeiras, mas a gente viu como foi principalmente esse jogo da volta, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Imagino que se o Palmeiras fosse um time com um arsenal um pouquinho maior de criação de jogadas, porque é um time que praticamente vive de bola aérea e jogada na área, o Flamengo talvez tivesse rodado naquele dia. Não rodou, eu também tenho o meu lado flamenguista que vai torcer, eu vou torcer para o Flamengo passar pelo Bahia, mas quando eu paro para analisar esse confronto, eu tenho essa mesma impressão de que o Flamengo vai acabar se complicando com essas questões aí e o Bahia vai acabar sabendo aproveitar isso. Tem outra questão também, o Flamengo nos últimos anos, principalmente, sempre é eliminado da Copa do Brasil em casa, ou então perde as finais em casa. sim, tem isso. Esse jogo acontece, o jogo da volta, justamente no Maracanã. Lembrei do confronto 2021 Flamengo e Atlético Paranaense, um cenário parecido, mas o Flamengo não estava tão quebrado como está hoje. Né? Inclusive, vou só pegar um gancho, eu tenho visto muitas páginas, é impressionante como as pessoas têm o dom de virar saudosistas até com pouca coisa. As páginas compartilhando aí alguns jogos, alguns gols da época do Renato Gaúcho, todo mundo dizendo que o Renato Gaúcho foi o melhor técnico Meu que teve no Deus do céu. porque, gente, quem acompanhou o Flamengo sabe, o Flamengo começou com as goleadas aí, depois o time morreu, acabou, e inclusive nesse jogo, Atlético Paranaense e Flamengo, foi 3-0 fora o baile. Fomos eliminados de forma vexatória ali, o Atlético deitou e rolou. E o Flamengo foi de água abaixo, perdemos o Campeonato Brasileiro, não conseguindo fazer um gol no Cuiabá, por exemplo, o jogo foi 0-0, o Flamengo com futebol fraquíssimo. Então é impressionante como as pessoas querem, sei lá, Reescrever a criticar o momento história, atual, basicamente. querem criticar o momento atual e viajam no saudosismo que não tem nada a ver. Se pegar o recorte do começo do trabalho do Renato, que ele fez algumas goleadas ali, é lógico que você vai ver um bom futebol, jogou, mas não durou. Foi uma questão ali de poucas semanas, ou mais ou menos um mês. Depois o Flamengo caiu no momento que não podia cair. Perdeu o final da Copa do Brasil, perdeu o final da Libertadores, e no Campeonato Brasileiro também rodou cedo. Então foi um trabalho muito ruim de um cara que vivia dizendo que se dessem para ele 200 milhões, ele fazia, ele ganhava tudo, e não ganhou nada. Mas, voltando a falar desse assunto, eu acho que eu estou assim, com a sensação de que o Bahia vai conseguir se aproveitar desse momento, né, porque tem um time bom e vai acabar dando Bahia. E falando de momento, né, pra gente fechar aqui esses nossos destaques na nossa fala da pauta principal do programa de hoje, que é a Copa do Brasil, nós temos o último confronto que, assim, à primeira vista, e vai surpreender isso que a gente vai dizer, à primeira vista é o mais desbalanceado, porque se você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Juventude está em 12º com 28 pontos, o Corinthians está em 18º com 22, sendo que o Juventude ainda tem um jogo a menos. Né? Se ele vencer, ele sobe ali para a 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Juventude que se livrou
do Roger Machado, né? Ele que quis ir embora, na verdade. E o Juventude continua lá nas cabeças. Então, tecnicamente, esse jogo aqui, na minha opinião, é o jogo mais desequilibrado. Pelo momento atual que as equipes estão. O Juventude está muito acima na temporada em relação ao Corinthians. Esse Juventude eliminou o Fluminense. E assim, não seria nem um espanto você falar que o Juventude, né, pode eliminar o Corinthians. Mas apesar de toda essa conjectura que eu coloco aqui, a ver como o Corinthians eliminou, né, a equipe do Grêmio na Copa do Brasil, como eliminou o time do Red Bull Bragantino na Sul-Americana, por ver que o seu treinador é o Ramon Dias, e ele sabe que o Corinthians não vai fazer mais nada esse ano, além de tentar fugir da zona de rebaixamento, ele vai colocar tudo, meu amigo, todas as fichas nesse jogo do Corinthians contra o Juventude. Ele vai fazer como todo argentino faz, vai jogar mais ou menos que nem o Tite fez na altitude, né? O maior futebol covarde que vocês vão ver na história do futebol vai ser essas duas partidas entre Corinthians e Juventude. E a torcida do Corinthians aceita jogar assim. Não é porque aceita porque se contenta com pouco. Tá no DNA dos caras, pô. Eles ganharam tudo jogando desse jeito. Né? É um time que sofre, mas é um time que passa. Pra eles, passar tá bom. Então, assim, apesar de tudo que a gente falou, aliás, eu falei de positivo do Juventude, né? Ainda tem também o seu estádio Alfredo Jaconi, que nós flamenguistas, ao escutar, já pensamos em menos 3 pontos e derrota. Eu acho que o nosso querido Corinthians passa, até porque o segundo jogo é em sua casa, né? Então, se o Corinthians conseguir fazer uma boa primeira partida, ele passa com certa tranquilidade do Juventude, né? Então, assim, apesar de tudo, meu palpite é Coringão vai passar. E você, João Vitor, meu querido, o que é que você acha? Também acho que vai dar Corinthians. Acho que por decidir em casa, essa decisão em casa vai pesar. Se bem que o Juventude eliminou o Corinthians recentemente, se não me engano, da própria Copa do Brasil. Mas é uma situação que eu acho que o Corinthians está crescendo nesses momentos. Copa está na zona de rebaixamento, né? Vamos lembrar que não está nada Exatamente. fácil do Campeonato Brasileiro. Vou torcer para o Juventude, nada contra especificamente o Corinthians, porque eu estou gostando de ver o Juventude jogar, acompanhei as eliminatórias contra o Fluminense. Eu gosto do Juventude. Só não gosto de quando o Flamengo vai jogar lá, realmente. Derrota certa. Mas eu acredito que o Corinthians vai vencer por decidir em casa. Eu acho que essa decisão em casa vai acabar pesando positivamente. Como foi com o Grêmio, por exemplo. Ou melhor, agora, terça-feira, contra o Red Bull Bragantino, por exemplo. Jogo bem equilibrado, mas decidir em casa, mesmo que tenha sido nos pênaltis, o Corinthians cresceu. Né? E aí tá o Hugo aí no momento iluminado, pode ser que isso faça diferença, a gente sabe que o goleiro pode crescer nesses momentos e decidir jogos. E, assim, o Juventude já tá fazendo a campanha um ano muito bom. Tá sendo um ano muito bom, melhor do que qualquer torcedor esperava. Já está entre os 8 da Copa do Brasil. Então, o que vem agora para o Juventude, podemos dizer que é lucro. Joga sem pressão alguma. Né? Mas, pela decisão sem Itaquera, eu aposto no Corinthians. Perfeito, João Vitor. Estamos chegando no final do nosso programa e a gente não pode deixar de falar de um evento histórico, né? Um negócio assim incrível. Parece pouco, parece bobagem, mas tem um componente aqui também que é importante. Nós piauienses, né? Nosso programa é um programa 100% piauiense, todos os nossos 4 somos aqui do estado do Piauí. Nós gostamos e consumimos bastante futebol e a gente tem uma realidade que faz com que a gente reflita sobre essa situação em específico. O time do River daqui, que é como se fosse o time mais tradicional, mais vencedor dentro do estado, né? O time do River até alguns anos atrás, 2015, se eu não estou equivocado, a gente viu na Série C do Campeonato Brasileiro, River enfrentando este mesmo Cuiabá, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente viu esse mesmo River enfrentando o Atlético Goianiense, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente também viu esse River enfrentar o Fortaleza, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Nosso querido Leão, é o Lion. E tem um detalhe importante, né? Eu me recordo do Marcelo Paes, não é isso? Presidente do Fortaleza, comentando algo nesse seguinte sentido. Até pouco tempo atrás eu estava enfrentando o River do Piauí, no Albertão. Agora eu estou enfrentando o River Plate no Monumental de Núñez,
em oitavas de final de uma Libertadores. Ele chegou, né? O Fortaleza chegou na final do Sul-Americano ano passado, perdeu para a LDU. Mas olha o que o Fortaleza tem feito, né? E detalhe, líder do Campeonato Brasileiro, 48 pontos, uma partida a menos, é a equipe que perdeu menos no Campeonato Brasileiro. Em 23 jogos disputados, o Fortaleza só tem 3 derrotas. É muita coisa o que o Fortaleza está fazendo. Não dá pra gente fechar os olhos para isso. Detalhe, sem SAF, com investimentos pontuais, e a tentativa de virar SAF do Fortaleza não é para ser vendido, não. É apenas para tornar profissional o que já tem sido feito, todo o processo. Então eu acho que é muito importante também a gente olhar para essa era de SAFs e tudo mais, tal, ver modelos diferentes funcionando. A gente falou e citou agora há pouco Juventude, que está fazendo um campeonato brasileiro muito bom, Cuiabá, que continua se mantendo na Série A, o Botafogo, que apesar de ter virado SAF, todas essas questões, mas é uma equipe que estava na Série B e agora está brigando lá em cima com os melhores. E por que não? Fortaleza, um exemplo de gestão. Estamos vivendo uma era que alguns clubes querem continuar competindo e contratando de qualquer jeito. Parece que os clubes não têm essa humildade de dar um passo para trás para projetar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos na frente. Então não tem como a gente não exaltar, né, essa campanha maravilhosa que o Fortaleza está fazendo, que traz muito amor. Eu não vou dizer para os nordestinos não, porque o Nordeste é um estado muito grande. Aliás, é uma região muito grande. Tem 9 estados, mas para o cearense, mais em específico, para o seu torcedor tricolor, cara, não deve ter sensação melhor do que ver seu time na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais o liderando. João Vitor, querido, o que temos a comentar sobre o nosso tricolor de aço? Muitas coisas. Eu até estou aqui de olho se já começa a venda do livro do Marcelo Paes, que estou muito interessado em lê-lo. Mas eu queria falar a respeito de como é um trabalho conjunto, uma equipe realmente grande e competente. O Fortaleza praticamente atravessa o Brasil toda semana para jogar contra os clubes do Sul, né? Sudeste, principalmente, Sul. Atravessa a América para jogar um jogo contra o River Plate, cruza o Brasil inteiro e vai até a Argentina. Imagina você jogar quarta e domingo nessa rotina louca de viagens e ter uma preparação física que faz com que o Fortaleza tenha poucas lesões. E aí é por isso que é inadmissível você ver um clube como o Flamengo. Eu cito o Flamengo por eu ser flamenguista, mas outros clubes também têm esse problema. Os caras se machucarem o tempo inteiro, sabe? Vi falar de calendário, vi falar de que é difícil, mas imagina para o Fortaleza essa dificuldade. Perfeito, E João Vitor. com recursos próprios, como você falou, com organização, com gestão, é um trabalho muito bem feito, muito alinhado. E, sinceramente, cara, eu queria muito ver o Fortaleza ser campeão brasileiro. Eu não sei se o Flamengo, como torcedor, não sei se o Flamengo vai ter gás, mas eu ia ficar muito feliz, assim, porque dá gosto de ver um lugar onde há um planejamento, há um trabalho, há uma meta. Tem a questão do Vojvoda também, que merece muito isso. O cara já recusou proposta de tudo que é lugar, porque acredita nesse projeto que ele lidera. Então, tá aí batendo na trave de títulos grandes, já foi vice-campeão na Sul-Americana. Imagina ganhar um campeonato brasileiro, o Fortaleza, um time do Nordeste que passou acho que 7 anos na Série C, uma coisa assim. E tava jogando aqui no Albertão, Série C contra o River, agora tá jogando no Monumental contra o River Plate e tá jogando de igual para igual, jogando Libertadores com frequência, quando não é Libertadores é Sul-Americana, e brigando por título no Campeonato Brasileiro. Quando começa o Campeonato Brasileiro, que você vai falar dos possíveis rebaixados, times que vai brigar para não cair, você nem fala o nome do Fortaleza, porque não existe essa possibilidade. E o Fortaleza está sendo um pioneiro. Já puxou o Bahia, que foi para a SAF, mas está tentando se reorganizar, o Vitória também, e vira mais um motivo de inspirar o próprio rival Ceará, que esteve na Série A recentemente. Mas teve aí o querido Robson de Castro, que foi o presidente que acabou com muita coisa lá, está tentando se reestruturar. Então você vê um rival que vai puxando os outros, como foi, por exemplo, o Flamengo no Rio de Janeiro, e o próprio
Palmeiras em São Paulo, os outros times vão tentando acompanhar esse ritmo, né? Então, é muito importante ver o que está acontecendo. E eu, sinceramente, espero que o Fortaleza belisque um troféu de força aí. Pode ser a Sul-Americana, acho que vai pegar o Corinthians na Sula, se eu não estiver enganado. Exatamente. E aí eu acho que o Corinthians não passa do Fortaleza. Deve passar do Juventude na Copa do Brasil, mas eu não apostaria no Corinthians na Sul-Americana, não. Mas há muito gosto de ver trabalho sério do futebol nordestino, que todo mundo acha que é quase amador. Muito pelo contrário. E hoje é muito mais vantajoso você jogar no Fortaleza do que em 70%, 80% dos clubes considerados grandes do Brasil. É muito melhor. E tá aí, contratando jogadores de nome, jogadores que vão para lá com certo nome, na verdade, e que acabam fazendo uma trajetória de sucesso. Sem nenhuma estrela, o time é só organizado, pagando salário em dia, dando condições para os jogadores. Recentemente pôde contratar um jogador como o Marinho, pô, bem, era o Marinho, não sei se vale, mas pagando um salário de 800 mil, quase R$ 1 milhão para o cara. Então isso mostra o quanto a gestão bem feita ela traz resultados. E o Fortaleza empolga qualquer um. Perfeito, né? E uma coisa que eu sempre falava do Fortaleza é que faltava um goleador, né? E agora eles têm. El Gato Lucheiro. O cara sabe fazer gol, viu? E é impressionante esse trabalho de scout do Fortaleza. E também de formação. É bom lembrar, o Cebolinha, que tá no Flamengo, infelizmente lesionado, da base do Fortaleza, foi pro Grêmio. A gente tem o Hércules, um excelente jogador, um bom meio-campista que, na minha humilde opinião, foi preterido pelo Dorival. Tá numa fase muito melhor que a do André, né? Com todo respeito ao André, eu sei o tamanho dele, mas futebol não é fase? A fase do Hércules é muito superior à do André. Com todo respeito ao André e ao futebol que ele pratica. E eu, como admirador do Fortaleza, né? Eu sou muito flamenguista, muito, quem me conhece sabe. Eu já quebrei um puff uma vez, dando um soco num jogo do Flamengo aí pelo Campeonato Brasileiro, que o Flamengo acabou sendo campeão. Já discuti com o Vascaíno em bar naquele Campeonato Brasileiro de 2020, que a gente foi campeão com o Internacional, não fazendo seu gol, porque o Edenilson estava impedido. Mas assim, eu tenho um sentimento de admiração muito grande pelo Fortaleza, tenho camisa do Fortaleza, já fui no estádio, assisti jogo, né? Lá no querido Castelão. Como eles dizem, né? Fortaleza, tu és o time que virou minha cabeça. Então, mais para isso, como a gente sabe, futebol é resultado, precisa sim de um título para consagrar tudo isso. Não que o que eles estão fazendo não é bom, mas com certeza eles trabalham todo dia para ser campeão. Então, tomara que venha logo esse título, como disse o João Vitor, para consagrar esse trabalho maravilhoso, que está bem aqui do nosso lado, no Nordeste, e que isso auxilie, né, a inspirar os clubes aqui também do futebol local e também de outros locais aqui da nossa região, né? E é isso, nós chegamos ao final do programa de hoje. João Vitor, meu querido, como já é tradição nossa, alguma pedida musical? Tem sim, é justamente em homenagem ao Fortaleza. Eu quero pedir uma música de Raimundo Fagner. Você pode ser a mais famosa dele, Borbulhas de Amor, fique à vontade. Mais um grande cantor cearense aí para homenagear. Inclusive, ele é torcedor do Fortaleza, se eu não estou enganado. Ele é torcedor do Fluminense e do Fortaleza. Para homenagear aí o tricolor de aço. Perfeito, meu querido. Então é isso, meus caros. Chegamos aqui ao fim. Esse nosso programa ele está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio relevantes. Nós também estaremos subindo esse programa nos nossos reels no Instagram, no nosso YouTube, porque pela primeira vez a gente está gravando aqui mostrando os nossos rostos, né? Então é isso. Um beijo, um abraço. Curtam aí a pedida musical do João Vitor. Valeu, até mais. Tchau, tchau.